dia a todos que estão aqui me assistindo. O meu nome é Gabriel Zefirino Pacheco. Esta é a minha primeira vez que estou fazendo uma palestra. Eu frequento o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, na cidade de Blumenau. Antes de iniciarmos a nossa palestra, vamos fazer agora a prece. Vamos ficar o mais acomodados possíveis, fechar os olhos, respirar bem fundo e agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele nos dá, principalmente por esta. Cada vez que possamos adquirir mais aprendizado para levarmos a nossa vida sempre no caminho melhor, sempre no caminho do bem. Agradecemos, Deus, pelas oportunidades, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por estarmos aqui. Que assim seja. Eu vou falar um pouco do capítulo 28, que é Os Maiores Inimigos, que se encontra no livro No Roteiro de Jesus, que é um compilado de outras obras de Humberto de Campos, que é escrito por Chico Xavier. Esse tema ele é muito profundo e vocês irão perceber ao decorrer da minha fala. Este capítulo nos leva a um dos momentos onde Jesus estava com o apóstolo Simão Pedro, pescador, irmão do apóstolo André, nascido em Betsaida, que morava em Cafarnaum. O capítulo nos traz: Jesus e Simão Pedro estavam em uma trajetória entre Cafarnaum e Magdala, em uma bela manhã de sol. Quando Pedro perguntou ao mestre: Senhor, como saberei onde vivem os nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Então, o mestre ouviu e mergulhou em uma longa meditação. Por Pedro, insistindo novamente na pergunta que havia feito, o mestre respondeu com muito amor e carinho: a experiência tudo revela no momento preciso. Pedro, impaciente, assim como nós, disse: a experiência demora muitíssimo. E continuaram a jornada. Assim, Pedro notou alguém se escondendo atrás de algumas figueiras e o apóstolo empalideceu. E fez com que o mestre parasse a caminhada, declarando que ali, escondido, era um fariseu, que procurava assassiná-lo. Assim, com palavras ásperas, desafiou o viajante, que estava escondido, a se afastar. Quando foi agarrar o anônimo, ouviu gargalhadas. Era apenas seu irmão André. O mestre olhou para o apóstolo e disse: Pedro, nunca te esqueças que o medo é um adversário terrível. Após o mestre ter dito essas palavras, Pedro continuou a caminhada com o grupo, mas logo em seguida foi avistado um levita, que recitava as passagens de Torá, e dirigiu a palavra ainda menos respeitoso. Pedro encheu-se de cólera e reagiu discutindo com o levita, afrontando até que o levita fugiu amedrontado. O mestre, então, silencioso, olhou para Pedro com muita lucidez e disse: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? Pedro falou claro e breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus continuou dizendo: recorda que, antes de tudo, é indispensável o nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem. E não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. E assim, continuaram a sua viagem, até que encontraram Teofrasto, judeu grego que informou sobre Zecônias, o leproso que foi curado pelo profeta Nazareno, e que tinha fugido para Jerusalém, onde acusava o Messias com falsas alegações. O pescador não se conteve e gritou que Zecônias era ingrato e continuou a comentar diversas coisas amargas sobre o leproso. Então, Jesus, observando aquele momento, indagou: Pedro, quantas vezes perdoarás o teu irmão? Até 70 vezes 7, disse o apóstolo humilde. Jesus, muito sábio, disse: a dureza é um carrasco da alma. Então,
Ainda caminhando ao seu destino, Pedro avistou Rufo, um velho romano, semi-paralítico, que lhe sorriu desdenhoso do alto da liteira, que era sustentada por escravos. Pedro imediatamente falou ao mestre: desejaria curar aquele pecador impenitente, a fim de dobrar-lhe o coração para Deus? Jesus afagou-lhe o ombro e disse-lhe: por que instituiríamos a violência do mundo se o próprio Pai nunca se pôs a ninguém? E concluiu dizendo: a vaidade é um vergudo sutil. Assim, chegando ao fim da viagem, em uma hospedaria modesta de Amidabe, um seguidor das ideias novas comentou sobre acontecimentos políticos da época. Indicou os erros e desmandos da corte imperial. Simão Pedro correspondeu, colaborando no assunto. E assim, criticando e colaborando com piedosas recriminações aos filósofos, administradores, artistas e o imperador da época, Jesus, observando, perguntou ao discípulo se acaso estiver em Roma. E Pedro disse: nunca. O Cristo sorriu, observando, disse: falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador, que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privacidade intimamente. E acrescentou: estejamos convictos que a maledicência é algo terrível. O pescador de Cafarnaum silenciou-se. O mestre, com muito amor, tranquilidade, serenidade, voltou-se ao companheiro e disse bondosamente: Pedro, há precisamente 1 hora procuravas situar o domicílio dos nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo, finalizou: dentro de nós mesmos será travado a guerra maior. Esta mensagem foi extraída do livro Luz Acima, no capítulo 31. Bom, quem nunca teve a mesma dúvida que Pedro, não é verdade? Seria muito mais fácil se soubéssemos quem ou que é nosso maior adversário. Não teríamos tantas dúvidas, medos, não seríamos tão rudes com o próximo, ou melhor, conosco mesmo. Seria bem mais fácil se conseguíssemos ver alguém ou algo como nosso adversário, porque assim, pelo menos para mim, eu poderia marcar um alvo na pessoa. Mas e se manter o mais distante possível. Mas assim como Pedro, porque estava procurando o adversário para combatê-lo, quem de nós no dia a dia não quer também combater? Para ficar livre logo, se manter tranquilo, viver sem conflito, viver feliz. Mas assim como o mestre mostrou a Pedro, ele nos ensina que tudo que tememos ou vemos, o próximo está dentro de nós. Os julgamentos, as críticas, a falta de paciência, a intolerância. E se formos analisar, muitas vezes somos tão rígidos conosco que cobramos e vemos esses adversários do próximo. Às vezes em momentos de raiva, ou porque não deu certo, ou porque não fizeram o que nós queríamos fizessem. Porém, se eu refletindo o que sinto, afinal, a boca fala do que o coração está cheio. Após ter lido esse capítulo, eu fiquei pensando em como fazer esta palestra. E aí me veio uma ideia. Que tal eu trazer as definições de cada adversário? Enquanto isso, eu vou lendo e as definições eu gostaria de sugerir a vocês, a nós, uma autoanálise. Conforme eu falar as definições, eu gostaria que vocês fossem anotando mentalmente ou no papel, enfim, o que preferirem. Quando já se sentiram ou se perceberam vivenciando cada um desses adversários em atitudes do dia a dia? Bom, vamos lá. Um medo. A definição de medo é ter temor,
ansiedade irracional ou fundamentada. Basicamente, ter receio. A cólera é um sentimento de violenta oposição contra o que molesta ou prejudica. A ira. A dureza, característica ou estado que resiste à pressão, ao corte, à rigidez. A vaidade, valorização que se atribui à própria aparência, ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelas outras pessoas. Maledicência é a ação ou hábito de dizer mal dos outros. É difamação, detração, maldizer. Vendo esses cinco adversários, né? A gente pode analisar no dia a dia que, no meu caso, pelo menos ocorre bastante. E é um ponto que nós temos que melhorarmos, né? E essas definições eu encontrei segundo o dicionário online. E esses são os adversários que vimos neste capítulo. Mas ainda existem vários outros vícios e adversários. Mas vamos focar nesses 5. Agora, eu irei apresentar as virtudes que o mestre nos trouxe para auxiliar no combate desses vícios. Enquanto eu falo, eu gostaria que nós, analisássemos como utilizar essas virtudes para usá-las da melhor forma no nosso dia a dia, em nossas vidas. Bom, para o medo, a coragem. Coragem é a moral forte perante o perigo, os riscos, a bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. A cólera. Para combater a cólera, também conseguimos com a paciência. A paciência é uma caridade que deveis praticar a lei que ensinada pelo Cristo. Ser paciente é saber respeitar o próximo e saber que cada indivíduo tem o seu tempo. Aí a dureza. Bom, a dureza é a benevolência, pois é o fruto do amor ao próximo que produz a afabilidade, a doçura. Isso eu encontrei no capítulo 9, no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a vaidade. A vaidade vem para combatê-la a humildade, que é a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É ser modesto, ser simples. E a maledicência. Nada mais do que a caridade. Amar ao próximo, amar a Deus, a disposição para ajudar o próximo, tem tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, ser benevolente, ter piedade. Afinal, o que é a virtude? A virtude é o conjunto que compõe a essência do indivíduo, formando o nosso caráter, ou seja, cultivar as virtudes é crucial para o nosso desenvolvimento. É uma forma de praticar o bem. Dentre todas as virtudes, algumas se destacam mais. Por exemplo, a justiça, a persistência, o otimismo, a humildade, a bondade, a compaixão, a empatia, o perdão, a honestidade, a disciplina e a coragem. Por que nós devemos desenvolver as virtudes? A resposta é simples: para uma vida mais equilibrada e para a nossa evolução interna. No nosso dia a dia, temos tantos momentos e oportunidades para colocar em prática essas virtudes. Um exemplo: o trânsito é o local que mais nos ensina. Em vez de a gente criticar e soltar o verbo, nós devemos ter a paciência. A gente nunca sabe o que o próximo está passando no dia dele. No mercado também, ainda mais neste momento que estamos passando. Nós temos que ter calma, sermos humildes, respeitar os novos regulamentos da saúde, cuidados.
que é para o próximo, mas para nós também, para nossa evolução. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito acolhedora. Eu adoro fazer as pessoas sorrirem, eu quero sempre ver elas bem, mas ao mesmo tempo, sem perceber, eu também critico quando alguém faz algo que na minha visão é errado. E também sinto que de leve, somente de leve, bem pouco. Quase ninguém sente, né? Imagina. Inveja. Sempre temos. O orgulho sempre está ali, ó, cutucando. Mas isso é algo que eu sei que eu tenho que trabalhar internamente. Buscar sabendo respeitar a escolha das pessoas, incentivar e ficar feliz pelas conquistas das pessoas que estão ao meu redor. E eu acredito que saber avaliar nossas fraquezas é o que nos mais faz ser forte, se tornarmos fortes. Não é vergonha assumir as limitações. Afinal, todos estamos aqui para aprender. Nós estamos no mundo de provas e expiações, que está no momento de transição. É interessante perceber que tudo isso que está dentro de nós, uns mais, uns menos, uns já não julgam, outros já sentem empatia pelo próximo, tudo isso se refere à nossa evolução. Porque a maior evolução é a que fazemos dentro de nós, no espírito. É combater nossos medos, é ter mais fé, ser mais caridoso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, nos bem-aventurados aos pobres de espírito, temos o exemplo a seguir. Jesus, que significar que ninguém é concedida entrada no reino sem a simplicidade de coração e humildade do espírito. Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Isso por razão muito natural. Há de ser humilde um ato de submissão a Deus, e o orgulho é uma revolta contra ele. Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, no canal FEB TV, do Cidadão do Universo, que se chama Para Cada Vício, uma Virtude. Imagina o universo. Agora imagina aquela galera que tá sempre no seu pé, sempre te acompanhando para onde quer que você vá. Isso não é muito legal, mas a galera tá lá, não te deixa. Ok, a galera que eu tô falando não é bem de carne e osso. É uma coisa mais psicológica, mas que te acompanha do mesmo jeito. Vamos conversar sobre nossos vícios? Pois é, eu tô falando galera porque você sabe que é uma galera mesmo, um monte ao mesmo tempo. Tem aquela parte que é mais conhecida, a impaciência, a rigidez, a desonestidade e o desamor. Mas tem também aqueles que você sabe que são um vício, mas finge que não sabe. O perfeccionismo, o puritanismo, o sensualismo e a exigência. Quem nunca falou um perfeccionismo achando que esse era um vício apresentável, não é mesmo? Ah, qual a sua maior dificuldade? Sou perfeccionista, sabe? Eu não me contento com nada menos que a perfeição. Esses são vícios diferentes dos que a gente está habituado. Não são como o vício em álcool ou em cigarro, por exemplo, mas são tormentosos do mesmo jeito. São os vícios do ego. Essa galera não tá com a gente por acaso, não. Eles vieram porque foram chamados. Nós os cultuamos em algum momento dessa ou de alguma outra existência passada. E é aí que está o grande X da questão. O que fazer agora que estão aqui? Ignorar, fingir que não existem, não dá certo porque continua existindo. Ou ficar bravo e tentar colocar todo mundo para correr debaixo de paulada. Também não dá certo porque não resolve. E daqui a pouco tá todo mundo de volta. O que fazer então? Afinal, você já sabe que não são boas companhias, não é mesmo? Os seus problemas acabaram. Vê-los como amigos é o que vai te ajudar a resolver a situação. Se não dá para se livrar, por que não se juntar a eles para superá-los? E essa dica não é nova não, viu? Jesus já dizia, concilia-te depressa com o seu adversário enquanto estás no caminho com ele. Essa galera que seguirá te acompanhando passa a ser um amigo, quando os vemos como indícios do que temos a ser melhorado. Se você estava meio
perdidão no seu caminho da autoiluminação, até rimou. Aqui o cidadão do universo já dá para fazer um negocinho assim, entendeu? Passa a ter um norte. São os recursos didáticos que Deus te encaminhou. Isso porque cada vício tem a sua respectiva virtude iluminadora. A virtude não combate, não finge e não arranca. Ela dissolve. É como a luz que não compete com a escuridão. Ela simplesmente clareia. Ou o calor que não compete com o frio. Simplesmente aquece. Assim, para cada vício identificado, há uma virtude a ser desenvolvida. Para a impaciência, paciência. Para a rigidez, a flexibilidade. Para a desonestidade, honestidade. E o desamor, amor. Perfeccionismo, sentimento de aprendiz. Puritanismo, purificação. Sensualismo, sensibilidade. Exigência também dá-lhe sentimento de aprendiz. Ser um cidadão do universo não é apenas fazer amigos, mas enxergá-los nas situações mais improváveis, inclusive, como no caso, dentro de nós. Na próxima quarta, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui na FEB TV. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu pesquisei com muito carinho para trazer aqui, para complementar um pouco mais, né? E o que vocês acharam desse vídeo? Ele nos trouxe um pouco sobre as virtudes do nosso dia a dia, de como o grande desafio não está no externo, né? Mas sim no nosso interno, em nós mesmos. Como nós devemos nos amar mais, respeitarmos mais, como através de nossos vícios descobrimos formas de aprendermos mais, para que consigamos continuar na nossa jornada de bem. Kardec também questionou a espiritualidade acerca das virtudes. No Livro dos Espíritos, capítulo 12, As Virtudes e os Vícios, temos a seguinte pergunta, a 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta foi: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem ao próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Jesus, nosso irmão, já nos deixou diversos aprendizados. Então agora só depende dos nossos esforços, de querer mudar, querer melhorar, e para isso não precisa ser tão radical ou grandioso, mas podemos começar com um simples gesto de amor. Como nos calando em momentos de raiva, meditando sobre nossos atos, emanando sempre o bem e aprendendo a nos amar sempre. Afinal, não somos perfeitos, mas estamos no caminho da perfeição. Então, os erros sempre serão as nossas maiores lições de vida. E para finalizar, eu vou ler um texto do capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, que fala sobre a virtude, que nos traz assim: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem um vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estartear-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos e digno de cura também. E muitos outros, quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem, com desinteresse completo,
e inteiro esquecimento de si mesmo. Então, através dessa reflexão e desses textos, venho convidar vocês, nós, a refletirem qual o nosso maior inimigo, e qual a virtude que devemos trabalhar para combater este nosso adversário interno. Eu agradeço muito por estar aqui comigo e pela atenção. Agora vamos finalizar com uma prece, que eu vou abrir aleatoriamente do livro Preces do Coração, de Lorival Lopes. Este pequeno livrinho que fica sempre na minha cabeceira. Vamos agora respirar fundo, ficarmos confortáveis, com um pensamento bom. Ó Deus, eu gostaria de estar aqui agora com o coração feliz. Gostaria de te dizer que amo todas as pessoas que vejo, que amo as belezas das flores, mas não posso. Mesmo assim, não desisti da fé. Compreendo que isso passa mediante a tua influência, que, em forma de bênçãos, vier a envolver a minha cabeça e o meu coração. Para essa mudança, basta me reconhecer sinceramente que tens existência real, que és de fato a alegria, a paz, a felicidade. Com esse objetivo, entrego-me a ti, neste momento. E mentalizo as forças positivas do amor e da paz, penetrando em mim e higienizando o meu íntimo. Essa suave energia age sobre o meu negrume interno, dissolvendo os recalques e os ódios, os medos, os sentimentos, as ansiedades, as angústias, por onde passa. Transforma o mal em bem e me faz renascer a esperança, em forma de novos pensamentos e sentimentos. Obrigado, Deus. Que assim seja.